Eu sou a Dora Caroline e você está no meu diário de bordo. Criei vergonha na cara e vim aqui gravar pra vocês. Essa pessoa aqui está isso aqui de ficar motorizada, de vrum vrum por aí. Porque hoje acabei... Nossa, acordei cedo. Porque cachorro latindo, né? Laika querendo bolacha. E tinha prova teórica hoje. E eu estudei igual uma condenada. Por quê? Não ia admitir que uma prova de 30 questões... Eu não ia admitir não passar, tipo, de primeira. E fui lá fazer a prova. Minha prova era 10 e 10. Eu cheguei lá, era 9 e 9. Mas fiz a prova, já saí. E eu falei, nossa, acho que vai demorar 30 minutos pra sair o resultado. Não demorou nem 30 minutos. Eu abri o aplicativo, na hora que eu saí, já tava lá a nota. Ai, eu vou levar vocês pra dar passeio de carro comigo quando eu tiver motorizada de verdade. Mas, assim, vitórias, né? Vitórias. Uma salva de palmas pra Dorinha. Mas vamos logo pro ponto principal deste vídeo. Se você não me segue no Instagram, você tem que seguir agora, entendeu? Nesse minuto aqui. Daí, ó, vou esperar aqui, vou colocar meu arroba aqui, tá bom? E vamos esperar você, tá bom? Já foi? Isso. Comprei essa bodeguinha aqui, tá vendo? É uma eco bag. Assim, ela é fina. Olha aqui. Se a luz bater certo, dá pra ver meus dedos aqui. Mas assim, pro preço que eu paguei, muito top. Porque eu paguei nessa daqui R$13. 40 por 40. Estão vendo? 40 por 40. Vamos pintar, vamos desenhar coisas nessa coisa. Legal, Dora, o que você vai pintar? Vou pintar o que vocês falaram, né, meus queridos amores? Porque eu abri, e por isso que era importante você me seguir no Instagram. Eu abri no Instagram sugestões de tipo, abre uma caixinha lá. Mandem sugestões pra pintar minha ecobag. Vocês mandaram. E eu desenhei algumas dessas sugestões. E a sugestão escolhida, vou até dar espaço pra ela aparecer aqui, foi essa daqui, do gatinho dormindo na lua. E eu quero declarar a minha falta de entendimento de terem escolhido o gato na lua. Porque, meus amores, vocês escolheram um gato dormindo na lua quando poderiam ter escolhido uma banda de animais. Eu não entendi. Mas aí, o ponto é, vou pintar o gato dormindo na lua, de um lado, e se eu tiver com coragem, com ânimo e com disposição, a banda do outro lado. Então, bora lá, meus amores. Vamos fazer arte. Yay! Pois bem, nesse vídeo, eu não sei se vocês repararam, mas eu não estou usando um roteiro. Então, se parecer mais um fluxo de pensamento do que um vídeo realmente sério, vocês já sabem o porquê. Mas, pra essa ecobag, vou te dar as diquinhas de ouro, tá bom? Primeira coisa, pega um giz e faz o esboço. Não vai direto na caneta, porque a chance de dar ruim é enorme. Você pode imprimir o desenho em algum papel e depois passar. E, claro, gente, se atenta muito aonde você tá fazendo esse esboço, porque eu me dei uma perdida ali no meio onde tava e depois eu dei um jeitinho pra ficar, sabe, bonito, pra fazer sentido as coisas. Mas assim, o giz que eu tô usando é um giz normalzinho, bem tranquilinho, sabe? É literalmente aquele giz escolar. Mas se você tem um giz de tecido aí, é mais recomendável. Esse giz, ele sai depois, mas nos primeiros momentos ele vai ficar ali e não tente passar borracha, ok? Eu tentei, não faça isso, beleza? Daí, o segundo passo, você precisa de um papelão ou de algum papel que seja mais grosso para colocar entre os tecidos que você vai pintar. Então,
você vai pintar a frente de um tecido, a parte de trás não pode sujar. Então, por isso a gente coloca esse papelão por dentro da eco bag. E, para dar uma firmeza, para não escapar, coloca alfinete. Depois de já ter feito isso, é só partir para o braço. Eu preferi usar essa caneta de tecido da Acrylex, porque eu já pintei tanto com tinta para tecido, usando um pincelzinho e tudo mais, quanto com essa caneta. E eu prefiro a estabilidade da caneta, e também como o traço ele é mais fino, é mais preciso, eu senti mais segurança na hora de fazer. Com a tinta para tecido, você precisa ter a tinta, você precisa ter as cores que você vai precisar e também você precisa de um pincel. E eu não sentia muita segurança nem muita estabilidade na hora de usar aquele pincel. Mas é muito bom se atentar aos segredinhos dessa caneta também. Porque eu não sabia, mas essa caneta ela demora para secar. Então é perigoso manchar. Mas é difícil mesmo, né? Você tem um Ai, meu se você Deus! é uma pessoa que faz uma coisa, agora faz toda hora. Não Isso é tô muito acreditando cansativo. nisso. É muito triste. Você não tem paz na vida. E normalmente Não demora horrores pra secar, mas se você não prestar atenção, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Então, pra resolver essa situação, eu resolvi pegar uma luvinha que eu tenho pra desenhos digitais. Mas se você não tiver essa luvinha, você pode tentar colocar um papel por baixo da sua mão pra impedir que a sua mão tenha contato com o tecido ou com a tinta. Mas ainda é meio arriscado, porque você não pode arrastar o papel, porque a chance de dar cagada também é muito grande. Aproveitando que estamos aqui, né? Bora papear um pouquinho? Porque eu tava pensando aqui, esses tempos eu tava conversando com uma amiga minha sobre infância e sobre como éramos crianças meio estranhas. Mas, sempre que eu converso sobre infância, vou mostrar minhas fotos de quando eu era criança, eu mostro as fotos e na minha visão eu sempre falo, cara, essa criança aqui era uma criança horrorosa, era uma criança triste, era uma criança sozinha e feia. Só que quando eu mostro essas fotos pras pessoas, as pessoas, nossa, mas que fofinha. Eu não sei se é pena, se é piedade, mas eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Porque eu começo a pensar sobre por que que a Isadora, agora, de 18 anos, vê essa Isadora, sei lá, de 10, de 9, de 8 anos, e acha essa criança tão esquisita, tão bizarra. Daí eu fiquei, meu Deus, simples. Autoestima. Se eu vejo uma foto minha hoje em dia, uma foto atual, eu me sinto uma pessoa muito bem. Eu gosto da pessoa que eu sou, gosto da minha aparência, gosto dos meus gostos, gosto do meu gosto musical, gosto dos livros que eu gosto de ler. Então, realmente é uma questão que eu me julgo quando criança, justamente porque a Isadora de criancinha não tinha autoestima da Isadora de 18 anos. E, cara, é muito real, porque eu sinto que, na maioria das vezes, eu acabo sendo injusta com uma versão de mim que amadureceu, mas que um dia foi meio bobinha, foi meio esquisitinha, e você acaba sendo má com essa versão. Mas eu me lembro, caramba, eu já fui essa pessoa, eu já fui essa versão. E se eu fui essa pessoa anteriormente, essa pessoa me guiou até aqui, de certa forma. Eu sou o que sou hoje porque eu era essa outra pessoa quando criança. E eu não tô afim de ficar sendo injusta comigo dessa forma. Porque eu me julgo anteriormente, a Isadora pequenininha, criancinha, porque a Isadora criancinha não tinha autoestima nenhuma. Nossa, amizade, o que é isso? Nossa, o que é se sentir bem consigo mesmo? Isadora criança não se sentia bem consigo mesmo. Mas hoje em dia eu consigo me sentir bem comigo mesmo. Isso pra mim é um avanço absurdo. Mas eu ainda preciso aprender muitas coisas. Eu preciso aprender a olhar pra essa versão do passado e tratá-la com carinho. Porque, de fato, é de mim mesma que eu tô falando. E como a gente é cruel com a gente mesmo, muitas vezes, né? E assim, toda essa questão de você criar autoestima e ser gentil consigo mesmo em todas as fases da vida é realmente um aprendizado, um reconhecimento de si mesmo. E agora, indo pro resultado final dessa lindeza. Eu pintei só um lado. E assim,
Não me arrependi de não ter feito a banda de animais. Porque simplesmente esse desenho ficou incrível, perfeito. Eu adorei trabalhar nele, foi muito divertido e eu acho que ficou muito fofo. Gostei muito também que, como a tinta demora pra secar, dá pra fazer uns efeitos muito legais com luz e sombra, como se fosse um degradezinho, sabe? Achei muito bom. Coloquei meu arroba, né, pra já sair me divulgando por aí. Se você gostou, me acompanha até aqui, curte, comenta e compartilha o que eu devo criar no próximo vídeo. Continuem criativos, meus amigos, continuem criativos. Continuem criativos e vamos transformar o mundo com a nossa arte. Mua! Yay! Vai Brasil nas Olimpíadas!